E aí, o que você achou da aula de ontem? Aproveitou bastante coisa? Pois eu adorei, eu tô adorando o feedback de vocês, amando saber que vocês já estão produzindo aí suas laras super coloridinhas aí pra gente fazer um formigueiro amigurumi místico super divertido. E eu queria hoje começar a aula fazendo um pedido de desculpas, porque na aula passada, no vídeo, houve um equívoco. tinha um errinho na carreira 7 do corpinho da nossa formiguinha, na parte azul lá. Eu coloquei sem querer na legenda, na hora que eu fui escrever a descrição, eu coloquei aumento. E aí, quando eu estava narrando, eu acabei lendo e nem me toquei. Eu queria agradecer a Fabiana Morim por ter reparado e me avisado, assim, no primeiro momento que ela percebeu. No PDF tá certinho, tá? Então não se preocupem. Sem mais delongas, vamos pra aula? Primeiro vamos ver alguns pontos diferentes que a gente vai precisar para fazer a nossa lara. Para fazer o ponto alongado, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai entrar no ponto, vamos laçar a linha, ficar com 2 argolas na agulha. Vamos laçar novamente a linha, mas só vamos tirar por uma argolinha, ao invés de 2, como num ponto baixo normal. Aí, nós vamos laçar novamente e aí sim, tirar das 2. Tá vendo que ele fica maior, ele fica mais comprido? Ele fica mais alongado, por isso que ele é chamado assim. Esse ponto, ele fica com a altura muito semelhante ao meio ponto baixo. Lembra do meio ponto baixo? Enrolou na agulha, entrou no ponto, tirou, laçou, tirando 3. Olha, eles ficam bem parecidos, tá vendo? Na altura, até na forma. Mas eu considero o ponto baixo alongado mais firme e ele preenche melhor o espaço. Então, depois que eu descobri o ponto baixo alongado, eu tenho preferido usar ele ao meio ponto alto em alguma receita de amigurumis. Outro ponto que a gente vai ver na aula de hoje, que nós vamos utilizar na receita da nossa formiguinha, é o ponto spike. Antes de eu descobrir que o ponto baixo alongado era o último ponto que eu ensinei para você, eu achava que o ponto baixo alongado era pegando uma carreira de baixo. Então, eu achava que era fazendo assim, né? Ao invés de eu entrar na carreira normal ali, eu entro na carreira de baixo. Ó, em vez de eu entrar aqui, eu entro aqui. Eu achava que esse era o ponto baixo alongado. Mas, na verdade, esse ponto aqui se chama spike. E você pode fazer ele em qualquer carreira anterior. Pode ser na segunda, pode ser na terceira. Isso vai dar um efeito bem legal nas peças. Ó, quanto mais baixo for, mais frouxo vai ficar, né? Mas é ótimo para fazer detalhes em troca de cor. Olha que legal. A gente consegue efeitos super legais só fazendo esse ponto spike. Na receita da Lara, você vai se deparar com uma diminuição tripla. Mas o que é uma diminuição tripla? Bom, diminuição comum, a gente fecha 2 pontos em um só. Na tripla, a gente vai fechar 3 pontos. Então, a gente vai trabalhar pegando as 3 alcinhas da frente. E fechando num ponto só. Opa, escapuquei. Lembra da dica que eu ensinei ontem, né? De aproximar o ponto pra ficar fechadinho. Aqui não fechei muito direito, ficou meio aberto de fazer de novo. Então, ó lá, pegar 3 alcinhas, laçou o ponto, aproximou, ó. Esses pontos sequenciais da diminuição são importantes também, hein? Não adianta nada você apertar aqui a diminuição, que vai deixar mais buraco e não vai resolver o seu problema. E o inverso da diminuição tripla é o aumento triplo, que são 3 pontos baixos juntos. Então, a gente vai fazer 3, 1, 2,
3 pontos juntos. Tem uma dica também aqui para você, se você achar que ficar buraco na sua peça, você pode alternar. Então, você vai pegar primeiro aqui, a segunda pega a alcinha de trás, do mesmo ponto, tá? E o último ponto na frente. Como é que a gente vai fazer um acabamento de uma peça aberta? Então, primeiro você vai cortar a linha. Digamos que aqui eu não precise costurar, tá? Eu vou fazer o arremate só com ponto falso. Eu vou tirar a agulha. Vou colocar uma agulha de tapeceiro. A gente... Eu dou uma lambidinha aqui no fio pra encaixar. Eu sei que tem outro jeito de colocar, mas pra mim, eu acho que, sei lá, funciona. O que a gente vai fazer, o ponto falso? A gente vai simular um ponto aqui. Então, lembrando que o pontinho aqui é esse Vzinho aqui, né? Então, para simular, a gente vai pular um ponto e vamos entrar com a agulha. Tanto faz se for daqui para lá, de lá para cá, o resultado vai ser o mesmo. E aí, nós temos que entrar aqui no meio do ponto, ó, para simular que tem um ponto aqui. Então, eu entro aqui e eu já entro aqui, eu gosto de entrar pegando a terceira alça junto, porque ela dá uma firmeza ali, não escorrega. E aí, é só jeito aqui, ó. Não parece que tem um ponto ali? Que formou mais um ponto? Aí, essa sobra de linha aqui, eu vou passando por dentro para esconder. Depois eu corto e tá pronto. Vou fingir que eu cortei ele. Tá prontinho. Para encerrar a aula de hoje, eu vou mostrar para você que ponto que é esse, para dar esse efeito super legal no cestinho. Hoje vamos começar fazendo as perninhas da Lara. Então, a gente vai começar aqui com correntinha. Se você não lembra como faz, volta na aula passada para rever. Aqui eu vou colocar 3 correntinhas. E na segunda correntinha a partir da agulha, a gente vai fazer um aumento. Depois disso, a gente vai colocar 5 pontos baixos juntos aqui na outra correntinha, tá? A gente trabalha bem ali no meinho, da onde ficou a junção, ali um nozinho da nossa correntinha. E eu sei que parece meio difícil, mas vai por mim. É possível colocar 5 pontos aqui. Aproveita para crochetar junto o fiozinho aqui do rabicho que sobrou. Porque depois, quando a gente precisar fechar o buraquinho, é só puxar ele que ele fica bem fechadinho. Assim, ó. Fechadinho. Agora, a gente vai voltar na parte de baixo, né? É um crochê em espiral. E vamos finalizar com 3 pontos baixos juntos. 3 pontos baixos juntos nada mais é do que um aumento triplo. E assim a gente fica com uma peça oval certinha, simétrica. Na segunda carreira, a gente vai fazer a seguinte sequência: um aumento, dois pontos baixos, três aumentos, dois pontos baixos e 2 aumentos.
Agora você vai fazer uma carreira pegando a terceira alça do ponto, que é aquela ali de trás, né? O risquinho horizontal que eu expliquei ontem pra vocês. Vai fazer uma carreira inteira só de ponto baixo, mas pegando na alça ali, tá? É meio apertadinho, meio ruim de entrar com a agulha. Se você preferir, troca, pega uma menor, faça essa carreira e depois volta para essa agulha de novo, tá? E esse aqui é o resultado de se trabalhar na terceira alça. Forma um ângulo, uma parede quase 90 graus mesmo. As carreiras 4 e 5 são carreiras de repetição, então você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo até completar 2 carreiras. Olha só que bonitinho que fica, tá vendo que fica bem retinho no sapatinho, fica bem fofo. Aqui agora a gente vai colocar um suporte. Eu uso sempre um plástico rígido, então eu tenho aqui esse protetor de película de vidro, né? Esse aqui é um plástico bem durinho e eu adoro usar ele. Então eu sou meio estabanada, eu vivo quebrando minhas películas, eu vou guardando para poder utilizar nos meus amigurumis. Mas você pode usar tampa de pote de plástico, de margarina, Nescau, aquelas de marmita. Você pode também fazer uma camadinha com cola quente, pode usar várias camadas de feltro, mas pra mim aqui o plástico supre todas as minhas necessidades, porque ele tá ali, é duro e é de graça. Só tô reaproveitando. Aqui então não tem segredo, é só você recortar do tamanho, colocar dentro e partir para a próxima. Na sexta carreira a gente vai fazer 4 pontos baixos, 3 diminuições seguidas e 6 pontos baixos, totalizando 13 pontos. Aqui nessas diminuições seguidas é que você tem que usar aquele truque que eu ensinei para vocês na aula passada, de deixar a linha bem próxima da agulha e tensionar, impulsionar, né, na verdade, a sua mão da agulha, né, em direção à mão que você segura a linha. A carreira 7 são 4 pontos baixos, uma diminuição tripla e 6 pontos baixos para dar 11 pontos. Lembrando que diminuição tripla são 3 pontos baixos fechados juntos. E aqui também a regrinha de manter a linha próxima à agulha, tensionar a linha para esquerda, né, no meu caso que sou destra, também é bem importante para você conseguir fazer um ponto fechado sem buraco. Olha só como é que ficou, sem buraquinhos. A oitava carreira é uma carreira de repetição, então a gente vai fazer ponto baixo sobre o ponto baixo. E nessa carreira a gente vai fazer ponto baixíssimo, mas dessa vez a gente vai trabalhar na alça de fora, ou seja, em flow. Eu gosto de falar flow, lembra? FLO. Lembra que eu falei ontem que formavam umas argolinhas por dentro da peça e que a gente ia trabalhar uma troca de cor? Pois então, nós vamos fazer isso agora, olha. Tá vendo ali, ó? A gente vai fazer a troca de cor nessas alcinhas aqui. Antes a gente vai fazer um ponto baixo mesmo com esse rosa lá na alcinha de dentro. É meio ruim de fazer aqui, mas tem que ter paciência, tá? Uma dica boa para facilitar a entrada da agulha no ponto é dar uma forçadinha um pouco para baixo, meio para trás, assim, sabe? Aí, não finaliza esse ponto, porque nós vamos fazer a troca de cor. Troquei pela cor lilás, vou unir ponta com ponta para fazer a troca de cor simples. Então, eu só laço a linha por dentro das 2 argolinhas da agulha. Opa!
E aí, a gente vai pular um ponto de dentro e vamos seguir crochetando nas alcinhas lá de dentro da carreira. Ai, gente, desculpa, perdi o foco aqui. Ah, meu Deus. Volta, volta. Vai mais pra cima, garota. E aí, você vai fazendo a mesma troca que a gente fez na aula ontem, só que a diferença é que a gente tá fazendo na alcinha de dentro aqui. Então, eu aproveitei para crochetar alguns pontos junto com aqueles fiapinhos, aquela sobra. E aí eu joguei ele pro lado para não me atrapalhar e tô crochetando aqui, ó, nas alcinhas de dentro. Um truque legal para vocês fazerem isso é entrarem com a agulha um pouco na perpendicular, assim. Dando uma empurrada um pouco mais para baixo, para trás, assim. Ó, viu? Eu entrei um pouco mais para minha direita, como se estivesse forçando entrar para trás do ponto. Isso daí é só para você facilitar a entrada da agulha, né? A carreira 11 é uma carreira de repetição. Na carreira 12, você vai fazer 3 pontos baixos, 4 pontos baixos alongados e 3 pontos baixos. Para relembrar, então, o ponto baixo, você tira uma alcinha, laça novamente para daí sim tirar a outra alcinha. Na última carreira, a gente vai fazer uma diminuição e 3 pontos baixos, e aí vai repetir a sequência por 2 vezes, para acabar com 8 pontos. Aqui eu tô deixando para colocar o enchimento depois, porque eu gosto de usar pinça. Mas se você achar necessidade de encher antes, pode ficar à vontade. Agora sim eu vou colocar um pouco de fibra. Eu coloco com a ajuda da pinça e deixo ela mais concentrada no pezinho, tá? A perninha não precisa encher muito. Agora a gente vai fechar a nossa perninha com crochê mesmo. Primeiro eu vou colocar 1 ou 2 pontos aqui, só para quando eu fechar, a perninha fique virada para dentro. Aí eu vou entrar no ponto da frente e da borda de trás. Eu amasso a carreira e encontro um ponto com o outro. Eu vou fazer de novo para você ver. Tá assim. Eu vou amassar e aí eu vou unir as bordas, trabalhando com 2 pontos ao mesmo tempo. Então, eu vou entrar num ponto aqui da parte da frente e um da de trás. Aqui na borda, eu pulo um, tá? Eu gosto de fazer assim, não sei porquê, mas eu acho que fica um acabamento mais afunilado, fica mais bonitinho. Se você quiser pegar já os 2 da ponta, não tem problema, eu prefiro pular um. E aí, eu vou fechar aqui, então, fazendo 3 pontos baixos. E tá pronta a nossa perninha. Lembrando que você precisa fazer 2, né? Ou ela vai ficar manca. Então, para relembrar o ponto baixo, entrou no anel, laçou o fio e tirou por dentro das 2 argolinhas que estavam na agulha. Hoje eu vou acelerar um pouquinho mais aqui para o vídeo não ficar muito extenso, mas se você tiver alguma dúvida sobre os pontos, só voltar na aula de ontem. A segunda carreira é uma carreira só de aumentos, então lembrando que aumentos são 2 pontos baixos juntos no mesmo ponto. Como a gente vai fazer 5, são 10 pontos no total. Na carreira 3, vamos fazer um ponto baixo, um aumento e repetir por 5 vezes, para dar 15 pontos.
Olha só como começando com 5 pontos, o formato fica um pouco mais afunilado. Fica diferente dos 6 pontos, não é mesmo? Na carreira 4, a gente vai fazer a sequência 1 aumento, 2 pontos baixos, repetindo por 5 vezes. Você já reparou que a gente está subindo de 5 em 5 pontos? É porque é uma progressão aritmética, como eu já falei na aula passada, e o 5 é a nossa razão. A sexta carreira, então, é um aumento, 4 pontos baixos, multiplicados por 5. Na sétima carreira, vai fazer 5 pontos baixos, um aumento, vezes 5 novamente. Olha que legal o formato que vai dando na peça. A oitava carreira é uma carreira de repetição, ou seja, você só vai repetir os pontos baixos um em cima do outro. Essa carreira 9 é uma carreira diferente da sequência que a gente vinha acostumado a fazer. Ela não tem uma repetição constante, porque eu quis deixar a parte de cima da cabeça, perto dos olhos, mais proeminente do que o resto do rostinho da formiga. Lembra que eu falei que quando a gente quer aumentar alguma coisa, a gente faz isso através dos aumentos? E isso funciona assim na prática. Se você quer deixar um nariz mais arrebitado, uma barriguinha mais saliente ou um bumbumzinho mais avantajado, você consegue isso através da posição dos seus aumentos e diminuições. Vou dar uma aceleradinha aqui porque eu já cheguei na parte de fazer só ponto baixo. Da carreira 10 a 14, a gente só vai fazer repetição. Então, é ponto baixo sobre ponto baixo. Eu vou cortar aqui e eu volto quando eu estiver perto para não ficar extenso demais isso aqui. Pronto, terminei as 3 carreiras de repetição. E agora, na 15ª carreira, eu vou começar com uma diminuição tripla. Ou seja, você vai pegar 3 pontos e fechar em um só. Depois vai fazer 9 pontos baixos, mais uma diminuição tripla e finalizar a carreira com 24 pontos, totalizando 35. Essa vai ser a parte de cima da nossa cabecinha. Eu vou fazer aqui agora a diminuição tripla e continuar fazendo os pontos baixos até o final da carreira. Se você é iniciante por aqui e tá meio perdido, não se preocupe que a receita tá no grupo. E você tem uma semana para assistir essa aula quantas vezes quiser e pegar bem os pontos. Olha só como ela vai ficando mais pontudinha, mais quadradinha ali em cima. Agora, para colocar os olhinhos, vamos contar 4 carreiras para baixo e 2 pontos para o lado. Então, vamos colocar nesse buraquinho aqui. Eu uso uma pinça para abrir o buraco, fica mais fácil para encaixar o olhinho. Lembrando que esse olhinho que eu usei aqui é de 9 milímetros e esse EVA, ele é opcional, tá? É só uma técnica diferente que eu trouxe para vocês. Para colocar o outro, você localiza onde fez a segunda diminuição, conta 2 pontos para baixo dela e aí coloca 4 carreiras abaixo para ficar na mesma carreira que colocou o outro olhinho. Ele vai dar uma diferença de mais ou menos 13 pontos visíveis de um para o outro, tá? Só que é claro que isso daí pode mudar de acordo com a tensão que você faz na sua peça, então analise bem antes de prender.
olhe se tá certinho, vê se tá simétrico, para depois colocar a trava de segurança. Essas minhas travinhas aqui, elas são de plástico bem vagabundo, bem chinfrim. Mas como não vou vender a peça, vai ficar para mim, então eu vou usar essa mesmo. Mas se vocês vão trabalhar vendendo peça de vocês ou presenteando, eu recomendo que vocês procurem um acessório de qualidade para fazer isso, tá? Aqui, para fazer uma gambiarra, eu vou usar o isqueiro para derreter o plástico e aí dar uma segurança a mais, porque essa travinha ela solta com muita facilidade e queimando assim a ponta, aí ele fica muito mais seguro. Impressionante que eu nunca uso esses olhos, mas justamente para gravar aqui o curso já tinha acabado os meus olhinhos com travas boas da Amigo Lu. Na carreira 16 eu aproveitei novamente que 35, que era o número que tinha na carreira anterior, era múltiplo de 7 e resolvi usar então o multiplicador aqui, 7, para diminuir de uma forma bem mais abrupta, como eu fiz na bundinha ontem. Essa frase ficou meio estranha, né? Na carreira 17, a gente vai fazer uma diminuição, 2 pontos baixos e repetir essa sequência por 7 vezes para dar 21 pontos. Agora vamos colocar os miolos dentro dessa cabecinha. Coloca um enchimento fofinho assim mesmo, sabe? Não faz aquelas bolotas e enfia dentro, porque senão vai ficar ruim. Na hora que você apertar ele, você vai sentir. Vai ajeitando ele aí nas bordas, nas paredes, para distribuir todo o enchimento. Penúltima carreira agora, a gente vai fazer um ponto baixo, uma diminuição. E aí aqui vai botando em prática a dica que você já aprendeu na aula passada. Enfia esse dedão aí dentro do seu amigurumi, pressionando o enchimento para baixo. Vai trabalhando com a agulha, assim, encosteando a borda do amigurumi para cima. Não entra na perpendicular, pelo amor de Deus, senão você vai arrancar todas as fibras para fora do ponto. A última carreira, a gente só vai fazer 7 diminuições. Me diz aí nos comentários o que você tá achando dessa aula. Você tá botando em prática as dicas que eu tenho te ensinado? Agora eu vou cortar a linha, eu vou deixar uma sobra um pouco maior para fazer o acabamento da expressão. Então, assim, se você deixar uns 40 centímetros, já dá sobra, tá? E antes de finalizar aqui com o anel mágico invertido, eu vou colocar mais enchimento para deixar ele bem bonitinho, bem fofinho. Então, eu vou precisar da pinça novamente para me ajudar a colocar aqui. Olha, vou colocando nas bordinhas, vou empurrando para preencher bem o espaço. E agora é só finalizar fazendo o anel mágico invertido, como eu mostrei na aula passada. Entrando no meio do ponto com a agulha de tapeceiro, de fora para dentro, passando em todos os pontos no mesmo sentido. E aí, puxando o fio para fechar o anelzinho. Agora aqui, essa linha que sobrou, eu vou aproveitar para fazer a expressão da nossa formiguinha. Então, eu vou entrar com a agulha e vou sair lá perto do olho. Um pouco abaixo, na verdade, do olho, mas num ponto que fique escondido ainda por baixo do EVA.
Eu dou uma puxadinha pra fechar bem o anel ali, ficar bem preso. Olha que perfeição, bem fechadinho. E aí, agora, eu vou passar a linha, vou pular uns 2 pontos pro lado aqui. E sair com a agulha pra trás. Então, como se tivesse bordado no risquinho. E aí, eu puxo. Como tá embaixo do EVA, vai ficar escondidinho. Se você não usar o EVA, deixa bem próximo ao olho com trava de segurança, tá? Embaixo, assim, pra ele não ficar aparecendo o risco depois do bordado. Aí, no próximo ponto do lado, eu vou lá pro outro olho e eu faço a mesma coisa. Observa pra ver se ela tá bem simétrica, tá? Se um olho não tá muito pra baixo. Então, vai fazendo e vai analisando o outro também. Aqui, por exemplo, eu achei que eu entrei no ponto errado, então eu passei para outro. Para aí sim ajeitar a expressão aqui, fazer esse fundinho do olho. Sempre que eu jogo a linha para trás aqui, eu dou uma puxada, vou ajeitando para arrumar do jeito que eu quero. E aí, eu dou umas voltinhas em alguns pontos aqui. Para prender esse fio que eu já puxei por dentro da cabeça. Vou ajeitando as fibras aqui. Para que ela fique bonitinha. E aí, eu vou fazer mais uma vez esse processo para deixar bem marcado o olhinho. Eu vou afundar na parte de cima agora. Pode puxar mesmo, não tenha medo, porque ela vai acabar soltando um pouco. Se você gostou assim, é só finalizar agora, dar uns pontinhos assim com a agulha, passando entre os pontos, sabe? Pra prender só. Aqui eu cortei direto, mas é melhor que você dê um nozinho e aí sim esconda pra dentro do seu amigurumi, tá? Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu espero vocês amanhã, hein? Tô esperando todo mundo aí, quero ver lá no 8 horas, lá, ó. Não vamos deixar na mão, hein?